Meu nome é Zavak, eu tenho 35 anos, meu gênero é caranguejo. Quando a gente precisa agrupar os nossos dados logicamente para que o nosso código faça mais sentido, a gente pode fazer isso usando structs, e é isso que a gente vai aprender a criar hoje na linguagem Rust. Esse é o nosso 7º episódio da série do Tecnologia em Classe Aprendendo a Linguagem Rust, e hoje nós vamos aprender a criar e manipular structs, tuplas, alright, we're not talking about him, ok? Nós não estamos falando dele. E unit structs, e como elas podem ser úteis no nosso código. Então vamos lá, gurizada. Peguem seus terminais e vamos aqui no canal Teclas 2 continuar fazendo os exercícios do Rustlinks para aprender a linguagem Rust. Agora nós estamos em structs. Muito legal. Agora eu adoro isso. Vamos ver o que é o primeiro exercício. Structs 1. Tem uma color regular struct, tá? To-do. Adicione os campos que o teste regular struct está esperando. Que tipos ele deveria ter? Quais são os valores mínimos e máximos das cores RGB? Ele tem uma color struct tuple, uma tupla de color struct. E aqui ele está fazendo um struct unit struct. Vamos ver se eles vão nos ajudar aqui. Eu lembro quando a gente aprendeu isso e é um monte de coisa, mas talvez a gente tenha que dar uma olhada no livro também para ele nos explicar o que é essa sintaxe diferente aqui. To-do, instancie uma struct regular. Ele tem um let green aqui. Tá. Então é assim. Vamos ver. Qual é a sintaxe de instanciar structs? Eu não sei. Em C, seria uma coisa tipo assim, abre chaves, e daí ele tá testando red 0, green 255, blue 0. Eu acho, né, que não é assim, tipo red 2 pontos 0, green 2 pontos 255. Eu tenho quase certeza que a struct no Rust é só assim, só os valores. E vamos dar uma olhada se ele passou. Isso é uma expressão de bloco, não um array. Então não é isso. Para fazer um array, não é um array que a gente quer fazer também. Vamos pegar a dica e ver a sintaxe ao invés de tentar ficar adivinhando a sintaxe. Ó. Rust tem mais de um tipo de estrutura, né? Struct. 3 na realidade. Todas as variantes são usadas para juntar dados relacionados. Tem as structs normais, que são coleções nomeadas de campos que são guardados juntos. Tuplas são basicamente apenas tuplas. Nós aprendemos tuplas alguns episódios atrás, quando a gente estava falando de tipos primitivos. Finalmente, unit structs. Essas não têm nenhum campo e são úteis para genéricos. Elas são aquela struct que é só um tipo sem nada. Quando tu quer retornar um tipo, por exemplo, um tipo que é uma exceção, eu acho. Nesse exercício você precisa complementar e implementar cada um dos tipos. Então a gente vai para o livro. Daí aqui eu acho que a gente só vai ler o livro um pouquinho, porque ele não nos deu a morta que a gente vai precisar fazer. Ó. Uma struct usuário, como é que ela seria feita? Seria user, e daí a gente diz o nome de cada um dos campos e o tipo de cada um dos campos. E daí pra gente criar um user, a gente faz user, e daí a chave, e daí a gente bota o nome e o valor, tá? Então eu tava totalmente errado no que eu tava falando. Se a gente vier aqui, a gente vai aqui em cima definir a struct color regular struct, que tem red, que é o 8 eu vou botar, é um inteiro sem sinal de 8 bits, porque a gente está fazendo cores RGB que são 8 bits cada, eu acho que são, né, 1 byte cada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente faz vírgula, tá? O tipo e uma vírgula. Red, green, 8 e blue, 8. Precisa de uma vírgula na última? Imagino que... Sim, ele bota uma vírgula na última. Eu gosto disso. Não sei se vocês estão ligados desse negócio, né? Algumas linguagens, elas deixam
vocês acabarem uma lista com uma vírgula no final. Porque é muito bom, porque se vocês são obrigados a acabar sem uma vírgula e vocês quiserem botar um campo a mais, como por exemplo, sei lá, transparência, sei lá, transparency. Vocês fazem assim, tipo, o 8, e daí vocês esquecem dessa vírgula, tá ligado? Porque o último tinha uma vírgula. Se vocês podem botar vírgula no fim, sempre que vocês colocarem uma coisa a mais, tem menos chance de vocês esquecerem a vírgula. É uma coisa idiotinha, mas é bem útil. Parece que eu tô codando no monitor dos anos 90, exatamente. E aqui, pra criar agora, a gente faz aqui o nome da struct color regular. Struct red, 2 pontos, green, 2 pontos e blue, 2 pontos. Pô, quase certo que a gente fez tudo certo aqui, ó. O que ele tá dando de erro? Não consigo achar o valor green nesse escopo. Green.0. Ah, tá. É o próximo que tá dando erro agora. Vamos pro próximo aqui. Assim, a gente precisa definir como uma tupla. Quase certeza que a gente aprendeu na outra aula. Deixa eu ver se eu lembro aqui. A tupla, ela é instanciada assim, com parênteses, e tu não bota nome. Não é nomeado. Tanto que o acesso da tupla é .0, .1 e .2. Cada coisa ele é acessado na ordem do índice dele. Vamos ver? Ó, sim, beleza. Ele já fez todo certo esse. Estamos no último erro aqui. Unit structs. Mensagem. Unit structs são divertidas. Mensagem. Unit structs são divertidas. Ah, tá, peraí. Ele tá só let unit struct igual a... E aqui em cima a gente criou uma que se chamava unit struct grandona. Então a gente só faz aqui. Unit structs. Sim? Deixa eu ver. Sim. Deixa eu ler no livro se tem uma maneira mais fácil de fazer. Struct always equal, tipo, basicamente, se tu tiver uma estrutura sem nenhum dado declarado, tu pode só digitar o nome dela. Tu não precisa da coisa. Esse Rustlinks é um repositório para aprender Rust. Se tu voltar lá pro nosso primeiro episódio, que tá no canal Teclas 2, digita aí Teclas 2. Tu vai ver que a gente mostra no primeiro episódio onde é que tá e como é que instala. Dá pra fazer só assim, ó. Unit struct sem nenhum valor e funciona. Beleza. Maneiro. Esse exercício foi mais longo, mas foi pra gente ir atrás e aprender como é que fazia. Structs 2. Vamos dar uma olhada no... Tem muito erro, então é melhor a gente dar uma olhada no primeiro só. Structs 2. A gente tem uma struct order, que não é ordem, eu imagino que é uma compra, né? Mas se tu já programa em Rust, é só tu dar cargo e instalar o Rustlinks. Se tu ainda não programa em Rust, tu tem que instalar Rust, tem que instalar o cargo para instalar pacotes, e daí tu instala aí. Ok, é uma compra, order. Name é uma string, ano 132, made by phone, feita pelo telefone, feita pelo móvel, feita por e-mail, número do item e contagem. E daí aqui tem uma função que é criar template de compra. Olha só, ele não recebe nada e manda de volta uma compra. E daí aqui ele cria, né, um order, uma struct, e ele enche eles de valores, beleza. O que tá dando errado aqui? Order template, ele dá um create order template, beleza. E daí assim, crie sua própria compra usando a sintaxe de update e o template acima. Let your order. Tá. Let your order. Vamos ver. Create order template. É isso. E a gente pega a nossa própria compra. Aí your order.name igual a hacker in Rust. Your order.year. Tá. Order template.year. A gente precisa atualizar as coisas. Ele não nos ensinou a sintaxe de atualizar. Então, Victor, eu acho que dá pra dizer que Rust é orientado a objetos, sim, tá? Mas eu sinto que a maior parte dos programas de Rust não dão muita ênfase para a orientação a objetos. A orientação a objetos é um negócio
anos 2000, sabe? A gente já tá fazendo outras coisas hoje. Mas é orientado a objetos, sim. Só que geralmente o pessoal programa coisa a baixo nível em Rust, e a maioria dos códigos Rust que eu olho, eu não diria que eles são códigos que, tipo, usam orientação a objetos mesmo. Deixa eu ver só. yourorder.name igual hacker em Rust. Vamos ver se isso funciona. Se isso aqui faz algo. Ah, ele diz, esperava uma string e encontrei uma referência str. Porque ele já até dá a correção, tem que fazer esse ponto to string. A gente ainda não chegou na parte que ele explica qual é a diferença entre essas coisas, mas eu tô ligado. Então, ponto, vou fazer aqui, ponto to string. O pessoal que programa Rust todo dia aí pode dizer, tipo, vocês chamariam Rust de orientado a objetos? Cara, ainda vai reagir o vídeo lá quem vem mais cedo. Eu não vou reagir hoje, tá? Mas eu vou dar uma olhada no vídeo, tá? Eu peço desculpa, é que eu geralmente tenho mais ou menos planejado as coisas que eu quero fazer, porque eu quero, enfim, saber o tempo, as coisas e tal, e eu não acabo não fazendo as reações em tempo real, mas eu vou dar uma olhada no vídeo lá, otimizando o Flash, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Cannot assign. Tá, porque a gente precisa fazer o yourOrder ser mutável. Faz sentido, a gente criou uma variável, a gente sabe que embora seja um pouco contra-intuitivo, quando tu cria uma variável em Rust com o let, ele começa deixando ela mutável. Imutável, desculpe. Tá, beleza. Agora ele deu um erro, rodando um teste, e daí ele disse que o primeiro teste que deu errado foi na linha 47, que foi o quê? Ele não diz qual foi o teste que deu errado, deixa eu ver. Na linha 47, imagino que seja esse aqui. Your order count é igual a 1. Porque na realidade ele pergunta se a minha compra ela é igual ao template, e a gente criou baseado no template, então esse aqui deu certo, esse aqui deu certo, esse aqui deu certo, todos deu certo. Esse aqui, order count, tem que ser 1, qual é o valor? É 0, tá? Então a gente faz aqui your order count igual a 1. Pronto, funcionou. Então a gente só criou e manipulou uma struct aqui em Rust. Beleza. Sem treta, sem problemas. Struct 3. Vamos direto lá pro exercício, porque geralmente é mais fácil quando é muito erro. Structs contêm dados, mas também podem conter lógica. Nesse exercício, nós vamos definir a struct pacote, package. E nós queremos testar alguma lógica que está dentro dela. Então, pro Victor, que perguntou se tem orientação a objetos. A gente já está começando a construir uma orientação a objetos aqui. Eu só não sei se o pessoal no Rust usa muito isso e usa a maioria dos princípios de orientação a objetos. Mas a minha impressão é que sim, tá? Mas tu viu que eles chamam diferente, eles poderiam ter chamado de classe, né, de classe e tal, mas é struct, eu não sei o suficiente em Rust para saber se tem outra coisa que é orientação a objetos aqui ou se é assim que eles implementam mesmo. Beleza. Tem esse negócio que a gente ainda não sabe o que é, by the way, esse jogo da velha aqui, né, sustenido, derive, debug. O pessoal já me disse, isso é um macro que bota umas coisas e tal de debug e tal, mas eu não sei explicar como é que isso funciona. Struct package, sender country, né, pacote de envio string, pacote de recebimento string, peso em gramas U32, né, um número sem sinal de 32 bits. Implementação, pacote, ó, aí ele faz uma função aqui, uma função new, que é como se provavelmente é o construtor, sender country string, recipient country string, peso em gramas, tá, e ele retorna um self. Isso aqui é orientação a objetos já. Isso aqui já é... eu não tenho um bot no YouTube, eu vejo que vocês estão rodando as coisas, mas eu ainda não tenho um bot aqui no YouTube. Beleza, uma função new que parece um construtor e ela retorna o self, ó, retorna o próprio objeto. E daí ele faz assim, se o peso em gramas menor que 10, isso não é como a gente deveria lidar com erros em Rust, nós vamos aprender sobre tratamento de erros mais tarde. Daí ele dá um panic e diz, não posso mandar um pacote com o peso abaixo de 10 gramas. E daí aqui ele faz um retorno de um self, que deve ser o nome do cara da implementação, né? Eu imagino. Para ele não precisar dizer package ali.
name package aqui. Sender country, recipient country, weight in grams. Desligou essa minha luz aqui. A live foi muito longa. Mas nós já vamos acabar. Então eu vou continuar um pouco mais no escuro aqui. Ok, adicione o tipo correto de retorno. Essa função, de novo, dentro da implementação, ela tá assim, é internacional, recebe uma referência para self e diz: leia os testes e use esse método para considerar quando o pacote é considerado internacional. Tá, beleza. Provavelmente o pacote é considerado internacional quando o sender é diferente do recipient. O país do sender é diferente do recipient. Get fees, pegar as taxas. E daí recebe o objeto e recebe cents per gram. Calcule as taxas do pacote. Tá. Vamos ver os testes aqui. E de novo, né, lembrando que a gente falou da programação orientada a testes. O legal da programação orientada a testes é que ele meio que já faz a especificação do programa em código. Esse sustenido é um sustenido, obrigado, Alice. Ele mostra como o programa deveria funcionar, né? Então ele cria aqui sender country, ele faz essa maneira de criar string que a gente ainda não viu, mas eu sei que a gente vai aprender mais tarde. Então ele faz Spain, na Espanha, e ele faz Áustria. Então o sender tá na Espanha, o recipiente tá na Áustria. Espera aí que eu vou abrir a porta pra ajuda. E daí ele faz um pacote, né? Um novo pacote com sender, recipient e 5 gramas. Beleza. E daí aqui, ó, nesse teste ele disse should panic, deveria dar aquele panic, porque esse pacote tem menos do que 10 gramas, né? E a gente até viu o código, quando é menos que 10 gramas ele tem que dar o panic. Esse cara tá funcionando, eu acho. Aí vamos ver esse aqui embaixo. Vou só mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui é um abacaxi que a gente comprou pro Caju. E isso é total crack pro menino. Ele ama demais. Então ele veio roubar o abacaxi dele aqui. Ele gosta muito. Ele voltou pra cá. Tá. Criar pacote internacional. Espanha, Rússia. E daí ele faz um pacote novo com 1.200 gramas. Essa parte tá certa. E daí ele diz assert package.isInternational. Ele tem que retornar true aqui. E daí é isso que eu tô dizendo. Pra mim, um pacote ele vai ser internacional quando o sender country diferente do recipient country. Provavelmente, deixa eu ver, esperava um valor unit vazio e recebi bool. Eu acho que eles não botaram o retorno certo. Ele tem que botar um retorno para essa função de booleano. Bool. Tá. O que ele tá dizendo? Recipient cannot find value recipient country. Eu escrevi errado. Não é. É porque a gente tem que fazer self.recipient, eu acho. Self.recipient e self.sender. É isso? Tá, beleza. Vamos vir aqui pra cima pra ver o que tá dando errado. Beleza, agora a gente tá dando erro no get fees, no pegar a taxa. A gente fez aqui. Você pretende fazer algum projeto de Rust em live depois de terminar o Rustlings? Acho que seria legal de ver também. Pretendo, Costelinha. Eu tava falando pro pessoal antes que eu acabei de descobrir que o ESP32 tem uma interface Rust, daí eu tava pensando em talvez fazer um projeto com alguma coisa, botar uma tela, fazer alguma coisa nesse ESP32 e programar em Rust. Mas tem outra coisa que eu tava querendo aprender Rust bem pra fazer, que é fazer um plugin... Eita, derrubei o ESP aqui. Tem um plugin que eu queria fazer pro meu... Olha só, esse é o site do Teclas, que tem os roteiros, né? teclas.sobrano.tv, tem todos os roteiros aqui. E uma das coisas que ele faz é que ele inclui os vídeos do YouTube, porque tem um plugin que faz o embed dos vídeos do YouTube aqui no MDBook, que é uma biblioteca em Rust que cria esses sites aqui, né? E eu queria muito fazer um plugin que inclui os negocinhos aqui, como é que é, o Open Graph, sabe? Que quando um site ele tem a imagem, a descrição e os links aqui,
Queria que ele fizesse um cardzinho que faz isso. E eu queria eu mesmo escrever esse plugin. Então, talvez eu pudesse tentar fazer esse negócio. Provavelmente eu vou ter que estudar um pouco mais e chegar à conclusão de como eu faria um projeto assim, mas seria um projeto bom pra gente fazer em live e daí a gente já contribui uma biblioteca open source pro mundo. É isso aí. Sim, a gente tava aqui no meio das fees, né? Aí agora o próximo teste que tá falhando... Cara, eu mexia com Rust faz uns anos de forma bem casual, mas ainda assim é muito bom. Tava pensando em talvez voltar a usar ele para aprender OpenGL, mas acho que é mais fácil só usar C++. Procura, cara. Eu vi um vídeo muito bom que era falando sobre por que Rust é maneiro. Era algo tipo, Rust é uma linguagem pro futuro, não sei o quê. E nesse vídeo ele falou de algumas engines de jogos que usam Rust. E procura uma engine de jogos que usa Rust. Como é que é o nome delas? Tem uma que é Fire alguma coisa... Cara, eu não lembro dos nomes. Procura Game Engines with Rust. Dá uma olhada nos exemplos, vê como é que faz, eu acho bem maneiro. E algumas tem mais baixo nível, que tu faz umas coisas estilo OpenGL, assim, mexendo nas matrizes, fazendo as coisas, outras são mais alto nível, já carrega os modelos, faz umas coisas mais alto nível. Vamos ver esse aqui. Criar pacote local. Esse aqui só fazia um pacote que é os dois do Canadá, esse teste está passando. Calcular custos de transporte. Cents per gram, 3, ele faz... né? E daí ele cria um cara com 2 países na Espanha, 1.500 gramas de peso, e ele chama get fees com cents per gram de 3, e aqui 3 e esse 4.500. E ele espera que seja 4.500, por quê? Porque é 3 centavos por grama, 1,5 kg vezes 3, 4,5 kg, tá certo. E esse aqui vezes 2, 9 quilos, tá? A gente só precisa implementar essa função, cents per gram. E ela é bem fácil, porque é literalmente o nome dela é isso. É assim, a gente vai receber self. Como é que é o nome do valor? Weight in grams. Peso em gramas. Weight in grams vezes cents per gram. O que deu errado? O retorno da função está errado. Estava sem retorno também. Ele vai retornar um valor sem sinal de 32. Sim, perfeito. Next. Enums. Mas eu vou acabar por aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre enumerações no Rust. Curtiram, pessoal? A live hoje foi divertida, né? Tivemos React sério. Bev é o nome da engine que eu tava pensando, era Bev. Mas tem umas 3, 4 que parecem bem boas. Tem umas, inclusive, que compilam pro navegador e tu pode rodar dentro do navegador, que é muito maneiro. A gente tá... Só deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tá aqui, tá? Mas tá começando a ficar difícil. Então nós estamos... um terço? Nós estamos 1/3 do caminho, mas provavelmente, mais realisticamente, a gente não tá nem 1/4. Porque vai começar a ficar mais difícil. Mas eu tô gostando, tá, pessoal? Se vocês estão gostando dessa série aqui, por favor, deem o like, deixem o comentário, sigam ela lá no canal Teclas 2, que eu tô tentando ter um canal 2 com esse tipo diferente de conteúdo, porque daí, o que acontece? Quando eu posto esses vídeos longos, só fazendo programação e outras coisas assim, no canal principal, eles não engajam muito. Na realidade, o primeiro vídeo de Rust engajou muito, e daí depois todos os outros foram ladeira abaixo. Esse canal Teclas 2 ainda não tá monetizado, então ele tá meio devagarzinho e tal. Mas, por favor, se inscrevam lá, deem like no vídeo, vejam os vídeos antigos que vocês não viram por lá, tá ligado? Deixem os comentários. Quando esse canal funcionar, ele vai ter todas as playlists já, ele já tá com as playlists, já tá com tudo, dessas coisas mais longas que a gente faz, que vocês podem ouvir como podcast, né? Podem botar, quero jogar Pokémon aqui e ficar ouvindo um vídeo. Mete esse vídeo aí. Quero ficar codando e ouvir um cara falando durante 3 horas. Tem playlists ali. O Costelinha falou exatamente o que eu falei da Bev, né? Se tu quiser usar Rust na Godot é possível também, mas não é uma linguagem oficial. Eu não sei. Eu queria muito fazer um projeto que fosse alguma coisa que eu
quero fazer, tá ligado? Eu vou pensar ainda uma coisa. Se vocês tiverem sugestões do que a gente poderia programar no ESP32, o que eu queria muito fazer, passem sugestões pra mim, por favor. Eu tô tipo assim, quem precisa de IA? Vocês são os meus agentes, né? Se vocês têm sugestão de uma tela de e-ink, eu queria muito, talvez, tentar fazer uma tela de e-ink, tipo uma tela de Kindle, que pluga nesse cara, ou talvez no Raspberry Pi, e daí a gente fazer umas coisas assim pra complementar, sabe? Talvez, enfim, tô pensando, beleza? Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Muito obrigado pelos pics hoje, experimentos aleatórios. Vou dar uma olhada no que tu passou lá. Valeu por todas as contribuições. Valeu, né, no domingão vocês engajarem aqui com a gente. E a gente se vê na próxima, tá? Vamos ver se ele vai fazer direitinho aqui a transição. Tchau!